Capítulo 121. Crise Econômica 2. Nesse instante ela flagrou um testador ligando às escondidas, de olhos semicerrados aproximou-se em silêncio. De um canto veio uma voz entrecortada: preciso de dinheiro vivo com urgência para o negócio, pode ajudar com saque no cartão. Fica tranquilo, sua taxa está garantida. Preço alto demais, aqui não é só você que faz adiantamento no cartão de crédito. Preço final, se topar fechamos, se não eu procuro outro. Depois da pechincha ambos sorriram satisfeitos e o acordo ficou claro. Tô indo. Dito isso o testador se mandou. Assistiu tudo, com o coração agitado. A crise está para estourar e ainda tem quem ouse girar cartão em dinheiro para negociar, ela respeitou tal ousadia. Quanto maior a ousadia mais cedo vem o frio. Balançou a cabeça e saiu. A rua comercial seguia cheia e barulhenta. Fez as contas, tinha apenas 900 boi, para viver até o 20º dia só poderia gastar 45 boi por dia. Isso incluía comer, vestir, morar, deslocar e de preferência comprar alguns remédios de reserva. Procurar trabalho com comida e moradia ou abrir uma banquinha, se preocupou. Com pouco capital e sem querer tomar empréstimo decidiu procurar emprego. Havia avisos por toda parte e muitas lojas careciam de gente. Ajudante de padaria das 8 da manhã às 7 da noite por 80 ao dia. Plantão noturno de hotel das 8 da noite às 8 da manhã por 100 ao dia com moradia. Vendedora de shopping em horário diurno por 50 ao dia mais comissão de 10%. A entrevista foi simples, o dono usou um homem de mais de 40. Perguntou idade e resistência e a contratou na hora. A padaria estava sem mão de obra e ele não tinha tempo para implicância. Já fazia pães e bolos em casa e tinha base. Depois de uma ou duas demonstrações ela trabalhou ligeiro, amassando e moldando como veterana. Ao ser perguntada respondeu sem hesitar: aprendi, embora sozinha. Mesmo com ajuda o forno não dava conta. A fila no caixa cresceu. Pão saído do forno sumia num piscar. Trabalhou firme enquanto vigiava ao redor com discrição. Após as 5 da tarde os clientes rarearam e ela pôde sentar e respirar. Então se surpreendeu. Escolher a padaria porque pão exige frescor e venda no dia, se sobra à noite vira oferta. Ela queria garimpar pechinchas mas o dono foi generoso e doou o excedente aos funcionários. Ergueu a mão: eu quero. 2 colegas sorriram: então pode me dar tudo. Estranhou: vocês não querem? Disseram que já estavam enjoadas. Assim ela recebeu todo o lote feliz. A casa vendia muito, mas com muitas variedades sempre sobrava algo. No fim ela levou 2 croissants, um pão de carne desfiada picante, 2 sanduíches, 5 fatias de rabanada francesa e 3 pães de queijo. Tanta coisa gostosa fez sorrir até as orelhas. Antes de sair o dono Zan chamou a novata num canto: como você começou ao meio-dia hoje eu pago meio período, aqui vão 50 boi. Amanhã é dia cheio, tudo certo? Com uma sacola em cada mão ela sentiu uma felicidade quente. Respondeu na hora: tudo certo. Comeu 2 sanduíches, e com as 2 sacolas, foi ao mercado. Os 50 boi deram para 10 sabonetes perfumados, guardou na mochila e seguiu ao parque com os pães. Crise econômica quer dizer economia murcha, desemprego sobe, salário cai, dívidas incham, padrão de vida desse crime sobe. As lojas estão cheias mas os pobres sem dinheiro, nem 3 refeições garantem. Com renda na mão apertou o cinto para poupar. Planejou até dormir no banco do parque para economizar aluguel. Não sabia quando a crise cairia, mas cairia. No banco suspirou pela falta de um espaço pessoal para guardar comida, se tivesse não se preocuparia com as refeições, agora só podia carregar. Pão normalmente dura uns 3 dias e depois estraga. Enquanto pensava uma voz conhecida soou: o que você faz? Vai dormir no banco também hoje à noite? Era Zong-du. Sorriu amargo: estou experimentando a vida, caindo de rica a pobre, mas ainda sentia a falta do antigo estoque de um armazém com aquecimento e frescor. Zong sentou e murmurou: eu tirei um papel com armazém pessoal.
An virou de súbito. Mas o rosto dele não tinha alegria e sim irritação. Além do espaço eu só tenho 500 boi e um cartão, mais nada, pobre como o sino. Outros atributos: barriga cheia 200, limpeza 200, vigor 200, tão baixos que dá vergonha. O pior, meu ofício é entregador intermediário de leite. Na instância há 45% de chance de uma garrafa, 10% de duas, 1% de 10, ganhos osso de frango. Ao menos é melhor que eu, murmurou An, com atributos iguais meu ofício é prateiro intermediária tão sem graça. Tenho 1000 boi e um cartão, preferia pagar 500 para trocar pelo armazém. Ela disse, trabalho na padaria e posso levar o pão que sobra, já jantei, quer comer? Comi espetinhos, onde recostou e contou, vi que era fácil e comprei perna de cordeiro e palitos e vendi churrasquinho de cordeiro. Não tem medo de eu engolir tudo, brincou. Você não me traiu na última batalha, trairia agora por 2 sacolas de pão, retrucou An. Zon calou, a lógica não fechava. An usou 2 sabonetes e restaurou a limpeza ao máximo. Depois encostou a cabeça no ombro dele. Vou dormir no banco, me empresta o ombro. Zong ficou duro. A felicidade veio de supetão. Por quê? Sussurrou. An bocejou. Porque você gosta de mim, então eu faço o que quiser. Só restou a ele mimá-la. An pareceu não notar ou decidiu não reagir e logo adormeceu sorrindo. Dormiu uma noite inteira. Ao amanhecer acordou. Zong tirou 2 garrafas de leite e partiu um pão de carne picante, um gole e um bocado, começou o café. An pegou a outra garrafa e um pão de queijo e comeu aos poucos. Qual é o seu plano? Perguntou Zong. MK Books. Ganhar para viver e levar pão sobrante, disse An. E você? Vender espetinho de cordeiro e guardar o que não vender para o jantar, respondeu. Sabendo que o povo ainda gastava solta ela animou. Força. HM, concordou Zong, à noite nos encontramos aqui de novo. Certo, disse ela. Às 9 da manhã a voz mecânica do sistema soou, dia 2 no jogo. Enquanto amassava anotou uma pulseira de prata no pulso direito, tirou-a rápido e pôs no bolso e seguiu o trabalho. Ao meio-dia com 1 hora livre ela foi ao ourivesaria para avaliação. Depois da checagem o atendente concluiu, pulseira de prata, prata 925, peso total 15 gramas, se vender pagamos 3 boi por grama. 1 grama 3 boi, 15 gramas 45 boi. An ainda tentou pechinchar, pode subir um pouco, veja o trabalho. O atendente sorriu, desculpe, na recompra só conta peso. Ela desanimou um pouco, mas 45 boi é meio dia de salário e aceitou vender. Com uma sacola cheia de comida saiu do trabalho feliz. Capítulo 122, Dinheiro apertado 3. Ela passou por uma farmácia e comprou alguns remédios comuns. Quando voltou ao parque com as sacolas, Chung-Du a esperava no banco com 5 espetos de cordeiro. Ele disse sério, fiz espetos demais e não vendi tudo, coma estes 5. Toan pensou que ele não erraria conta por bobagem a menos que houvesse fantasmas, talvez viu sua vontade e guardou alguns. Manteve o rosto calmo, entregou a sacola, pegou os espetos e comeu contente. Toan semicerrou os olhos de felicidade. Chung-Du passou silencioso uma lata de cerveja. Assim ela mordeu o cordeiro e bebeu cerveja, e a sensação fresca veio. Como vai o trabalho? Ele conversou à toa. Mais ou menos. É corrido, mas pagam em dia e as colegas são gentis. Ela fez uma pausa e acrescentou, o melhor é que o pão não vendido pode ser levado para casa de graça. Juntar mais por segurança é bom. E você, como vai a barraca? Perguntou. A barraca é nova e o movimento é mediano. O lucro líquido diário é de 200 boi, às vezes mais às vezes menos. Toa estalou a língua porque comércio rende mais que salário. Se o convencesse eles abririam ao amanhecer e voltariam à noite, e só imaginar já era doce. Eu passo. O diarista ganha 80 e ainda leva pão, o ganho não perde para a barraca. E se alguém copiar seus espetos e baixar o preço? Uma pessoa negocia e outra é assalariada, assim fica mais estável.
Toan queria guardar dinheiro enquanto havia receita para encarar o inverno, mas planos não vêm sem mudança. No terceiro dia do jogo o talento não disparou e a padaria ganhou uma aprendiz. O chefe Zan apresentou: esta é Xiao Xiao, nova aprendiz, convivam bem. Toa não ligou porque não dizia respeito a ela. Porém ao fechar surgiu o problema. Xiao Xiao perguntou tímida: eu também quero pão, pode dividir comigo? Toa amparou as mãos. No começo as duas funcionárias não pegavam os restos e assim ela levava tudo. No fundo o pão era do dono e não dela. Suspirou que subir da pobreza é fácil e cair da riqueza é difícil, e respondeu serena: claro, metade para cada uma. Mas o dia vendeu bem e restaram apenas 2 sacos de pão de forma, um pacote de biscoito de noz e um sanduíche. Escolha primeiro, disse educada Xiao Xiao. Assim todos ficaram contentes e o caso terminou em paz. No caminho de volta suspirou: parece que o trabalho assalariado não é tão estável. Ela balançou a cabeça e andou devagar. No quarto dia o talento seguiu inativo e à noite ela conseguiu um croissant, um pão multigrãos e uma torta de ovo. Ela contou que bastava para uma pessoa, mas comparado aos dias anteriores com 2 porções e sobra, hoje foi mão de vaca. Suspirou e levou o pão para casa. No quinto dia após o aviso do sistema o talento de Ourives voltou a acionar. Sem querer achou no bolso um pingente de longevidade de prata pura. Pesou na mão e os lábios curvaram. Ao meio-dia ela cumprimentou e correu à joalheria. Na padaria Xiao Xiao perguntou: para onde ela foi? Por que não almoça com a gente? Uma veterana respondeu: talvez não queira ficar. Se quisesse raiz faria laços. Enfim, onde estávamos? Assim. Vamos ao churrasco depois do expediente para receber a novata. Lá o balconista terminou o teste e disse: prata 999, peso líquido de 21 gramas, se aceitar compramos por 63 boi. Toan consolou a si mesma que antes algo do que nada e vendeu o pingente. Perto das 7 uma veterana convidou: livre depois do trabalho, vamos celebrar. Toan sorriu brilhante mas disse: vão lá, eu não posso. Pensou que economizou com suor e um jantar queimaria o dinheiro do pingente e o diário de 80. A veterana deu de ombros e foi embora, como quem diz que já sabiam. Xiao Xiao insistiu: vem junto, quanto mais gente mais animação. Toa manteve expressão fria porque detesta barulho. Outra emendou: por que não vai, se estiver livre venha se divertir. Pobre, sem dinheiro, todo mês pago empréstimos, se não. Vou comer terra, brincou Toan sem pudor. As 3 ficaram caladas. Com isso ninguém quis forçar. Arrastá-la exigiria que alguém pagasse a todos. Mas colegas sempre dividem a conta, então ninguém torraria. Às 7 em ponto Toan pegou o pão e saiu. Vendo suas costas uma veterana balançou a cabeça, não sabe curtir a vida. Enquanto isso no grupo Ryukan, Lin Yak observou 20 testadores. Achou 3 que estouraram cartões para estocar comida, itens e remédios, planejando se esconder após a crise. 2 tomaram empréstimos para empreender. Como os negócios recém começaram o caixa equilibra e até dá leve lucro. 6 usam capital para pequenos comércios, é puxado mas ganham mais que salário. As outras 9 conseguiram emprego e trabalham todo dia. O salário cobre o gasto diário e sobra um pouco para estocar básicos. Lin Yak sorriu de leve e murmurou: o Titanic zarpou sob vivas, dias fáceis criam confiança cega e otimismo cego, esperem que o show de verdade virá. Redução de compra significa que com valor do dinheiro igual ou caindo pouco as pessoas evitam pagar caro por baixa utilidade e compram barato sem baixar a qualidade de vida. Então finalmente começou. Os olhos de Toan brilharam enquanto trabalhava e calculava. Hoje o serviço pareceu bem mais leve. A clientela da padaria caiu com nitidez. As freguesas fixas compraram bem menos. Algumas que raramente comiam pão nem apareceram. Sem correria no forno a equipe sentou para reclamar. Uma mulher gemeu: devo 1.800 boi e preciso pagar todo dia. O diário é 150, pago 120, como viver, 30 boi não dá nem para comer.
Outra empalideceu. Você ainda está melhor. Eu devo cerca de 6.000 boi e pago 400 por dia. O salário não basta e uso poupança. O que você comprou? Quem lembra? Passei o cartão, nem sei por que gastei tanto. Xiao Xiao disse triste. Comprei algumas roupas a crédito e ainda devo. Toan brincou. Você deve sempre e nunca sobra. Com dívida nas costas a gente se sente mal e nem ousa gastar. Ainda bem que tem um pequeno colchão ou estaria acabada. Quita logo os empréstimos e nunca mais passe cartão. Toan baixou as pálpebras e reconheceu que é verdade. Porém a gente endividada demais e se todos cortam gasto a recessão se aproxima. À noite sobraram muitos pães, de croissants e rabanadas a pães de queijo, brioches de mel, tortas de ovo, sanduíches e até 2 cupcakes. A cara do chefe Zhan escureceu e ele ficou calado. Com pouco sobra se dá aos funcionários, com muito dói dar de graça. Ele lutou consigo e buscou solução. Xiao Xiao lançou um olhar a Toan perguntando se o pão ainda seria grátis. Até as duas veteranas enjoadas de pão mudaram de ideia. Pobres a ponto de comer terra, pão é básico e queriam algo para o jantar. Após longo silêncio o chefe amoleceu e voltou ao método antigo. Quem quer pão que sobrou? Toda a equipe levantou a mão. No fim 4 pessoas dividiram por igual. De volta ao parque Toan perguntou, como foi a barraca hoje? Chengdu disse plano. O sistema anunciou queda do consumo e os clientes despencaram em massa. Hoje lucramos 150 boi, só metade do normal. Depois de alguns dias pretendo parar para evitar prejuízo. Toan percebeu de pronto que o inverno frio havia chegado. Capítulo 123, Aperto Monetário 4. O começo dele não foi ruim, trazia 1.500 boi e um estoque pessoal. Se ficasse discreto e comportado, chegaria com certeza até a liberação. A culpa foi do excesso de pensamento, se esse perfil de testador serviria depois, se valia estocar enquanto a instância ainda era simples, sendo funcionário do conglomerado como passaria escondido, se agir comum demais levantaria suspeitas. Ele queimou Neuronews até que surgiu uma boa ideia, passaria o cartão de crédito para gastar, faria estoque e depois sumiria. No plano de Jinxi os cobradores apareceriam após a passada do cartão. Se escondesse bem os rastros, aquele dinheiro seria praticamente dado. O plano soava redondo, mas o sistema não seguiu o roteiro. Às 9 da manhã do 6º dia de jogo o sistema avisou, o jogador deve 6.000 boi no cartão de crédito, pague 400 antes do meio-dia de hoje, atraso aplicará estado negativo. Ficava claro, o valor diário igual à dívida total dividida pelos dias restantes. Jinxi se surpreendeu, mas não ligou. Achava que seu estoque era farto e que mesmo com estado negativo daria conta. Ao meio-dia a voz mecânica soou de novo, devido do dia 400, pago 0. Vigor menos 1 a cada 2 minutos, por 24 horas. Nota, ao pagar o devido do dia o estado negativo cessa na hora. Jinxi congelou. Menos 1 a cada 2 minutos dá menos 30 por hora. O vigor máximo dele era só 200, de onde tirar tanto? Pior, com 20 boi comprava um remédio que restaura mais 20. Porém por apenas 400 devidos no dia perderia 720 em 24 horas. Aí entendeu que dívida de cartão não é brincadeira. Mudança de cena. Entre os jogadores, quem tinha poupança estava um pouco melhor. Quem não tinha ardia de aflição e procurava qualquer meio de pagar. Depois do expediente antes passeavam e comiam fora, agora corriam para casa e faziam miojo. O café da manhã era pão com leite, nutritivo e farto, agora é canja rala com mostarda, basta encher a barriga. Antes compravam kit completo de cuidados, agora usam só um hidratante básico, até um batom aleatório dói por muito tempo. Após o jantar costumavam caminhar e bater perna, agora com medo de gastar ficam em casa com a televisão. Quando os devedores agem assim em coro, o entorno muda na hora. Parecia que da noite para o dia ninguém queria mais fazer compras. No 7º dia, Toan ganhou uma pulseira de prata e um anel de prata e ficou radiante. Os outros 3 funcionários suspiravam por causa das dívidas.
Os clientes rareavam e o pão no balcão não saía. O chefe Zan franzia o senho sem parar e queria arrastar gente da rua para empurrar venda. Às 7 da noite o encalhe atingiu um recorde. As sobrancelhas dele viraram o caractere Chuan quando disse: "Voltem primeiro, eu espero mais um pouco." Depois ergueu uma placa: "Pão baratíssimo, 60% de desconto", tentando esticar o horário. Funcionou um pouco, a placa puxou alguns caçadores de oferta. Parece que não haveria sobra para levar para casa. Toa sacudiu a cabeça com pena e foi embora. Xiao Xiao apertou os lábios, não podia perder o trabalho devendo, mas entre 4 funcionárias tinha o currículo mais leve e a experiência mais curta. Se o dono cortasse quadro por causa das vendas ruins, seria a primeira da fila. Assustado, o chefe Zan perguntou: "Por que você voltou?" Xiao Xiao sorriu e disse: "Em casa eu não faço nada, melhor ficar e ajudar." O chefe Zan ficou contente. Ela deixou o interesse próprio de lado e tratou a loja como a casa, isso ele valorizava. Às 8h30 a padaria girou mais um pouco, ao menos cobriu os custos. O chefe Zan disse: "Por hoje chega, leve o pão que sobrou." "Obrigada, chefe." Xiao Xiao aceitou sorrindo. Pensou que se soubesse da estagnação não teria comprado tanto, para não carregar dívida nas costas. Depois de um dia puxado e mais hora extra o corpo latejava, era cansativo demais. No fundo ela se oferecia para o extra. Só por medo de perder o emprego. Mudança de cena. À noite Toa voltou ao parque de mãos vazias. Zonguiu ergueu a sobrancelha: "As vendas ruins te demitiram." "Não, como as vendas estavam ruins decidiram guardar o pão para seguir vendendo." Toa esfregou a barriga e convidou: "Espetinho, eu pago." "Os outros cortam gastos e você reage gastando mais." Zonguiu lançou um olhar. "Hoje consegui 2 joias de prata e vendi por 81 boi, isso equivale a 2 salários." Toa estava animada: "Vamos sair para comemorar. Desde que entrei na instância mastigo pão todo dia e já enjoei." "Vamos." Quando Zonguiu se levantou, Toa pegou a mão dele e puxou. Num instante a expressão dele amansou. Por Toa ele estava disposto a mudar, largar o coxo e entrar no grupo Jinjiang como testador. Uma solitária como Toa escolheu segurar a mão dele por vontade própria. A resposta já estava clara. Zonguiu apertou de volta e a deixou guiar. Mudança de cena. Era o 8º dia de jogo. Ao amanhecer Jinshi foi cabisbaixo ao canteiro carregar sacos. Esconder no canto engolindo comprimidos não aguentaria até a liberação, então saiu para buscar trabalho, torcendo por um salário para pagar. Mas emprego estava raríssimo. Na vitrine havia aviso de contratação, dentro queriam cortar quadro e reduzir salário para baixar custo. Embora o serviço fosse pesado e tanto a limpeza quanto a firmeza despencassem, por dinheiro ele fazia qualquer coisa. Ele carregava um estado dizendo: "Se não paga então não vive, morreria certo se vacilasse." Quis xingar o sistema de sem vergonha, mas reconheceu que a confusão veio da própria tolice. Mudança de cena. No dia seguinte a padaria foi pior que no anterior. Como o pão sobrava, as funcionárias não ousavam produzir muito e só buscavam um canto para descansar. Toan calculou que o chefe provavelmente cortaria. A verdade era clara: com vendas ruins e pão encalhado a loja não precisava de tanta gente. Mas quem seria a primeira no cutelo? Toa olhou para si e para Xiao Xiao e sentiu que seria uma das duas. Às 5 da tarde o chefe Zan reuniu 4 funcionárias e disse sério: "Tenho alguns comunicados." Todas baixaram a cabeça para olhar os sapatos e evitar olhares. A voz dele pesou: "Vocês veem a situação, o negócio está ruim e quase não há clientes. Para manter a loja vou reduzir pessoal e demitir uma pessoa. Se alguém tiver outra saída, diga e nos separamos em paz." O silêncio caiu e ninguém falou. Se ninguém falar, eu digo um nome. "Zan Jing, sinto muito, você está demitida." As 4 ficaram pasmas. As outras 3 olharam para a escolhida. Nomeada sem aviso, Zan Jing gaguejou: "Não, chefe, por quê?
Por que eu? Ela era veterana, experiente e cuidadosa, sem erros, não havia motivo. Em sua cabeça o azar cairia nas duas novatas. Desculpe, procure outro trabalho. O chefe Zhang pediu educadamente que ela saísse. Zhang Jing saiu tropega como uma alma penada. O chefe acrescentou, e a partir de hoje o salário diário cai 10 boi e o horário noturno se estende até 8h30. As três ficaram caladas. Corte irrita e hora longa cansa, mas com dívida nas costas não podiam pedir demissão. Além disso, a economia estava parada e pedir demissão podia significar ficar sem emprego. O dinheiro vivo era pouco, então poupar virou prioridade. Se não há problema, voltem ao trabalho. Assim encerrou a reunião. As três restantes se juntaram para cochichar. Xiao Xiao disse, por que a irmã Zhang? Quem sabe? Murmurou Toan. Outra veterana pareceu entender e disse baixo, o salário diário dela é 150, vocês duas juntas mal chegam a isso. Em vez de demitir ajudantes baratas e úteis, é mais lógico escolher ela. O assunto pesou e Toan emudeceu. Xiao Xiao se afligiu. O cartão da irmã Zhang deve 1.800 boi, ela precisa pagar todo dia no horário, se ficar desempregada como vai viver? Quem tem tempo para cuidar dela? Outra veterana zombou, quem não deve até o pescoço, quem não pode ser demitida, se tivesse firmeza de verdade. Quando o chefe cortou o salário e esticou o horário já teria chutado a porta e ido embora. Estamos aqui porque não há saída melhor. Xiao Xiao ficou sem fala. Toan baixou o olhar e silenciou, obediente como sempre. No íntimo ela pensou que não carregar dívidas é uma bênção enorme. Capítulo 124, Aperto Monetário 5. Toan percebeu que aquelas palavras eram verdadeiras. Após o corte de pessoal, o corte de salário e a ampliação da jornada, o patrão pareceu acionar um interruptor estranho e passou o dia inventando planos. Ora queria pães menores para baratear o preço, ora exigia produtos novos para atiçar o desejo de compra, ora pedia eventos para elevar vendas e reputação. Porém o fluxo de clientes não aumentou, então fazer uma coisa e outra não trouxe gente e só exauriu a equipe. Vendo que as ideias falhavam, o Sr. Zhang passou a economizar. Do custo das matérias ao empacotamento e ao peso de cada peça, tudo ficou apertado por regras rígidas. Toan. Ela pensou que o patrão tratava os funcionários como máquinas capazes de cumprir uma fórmula sem errar um fio. O Sr. Zhang concordou com leveza, certo. Ele respondeu tão depressa que Toan suspeitou que criava encrenca de propósito para levar o pessoal a pedir demissão. Duas colegas aconselharam, não seja impulsiva. Se sair ainda vai achar emprego. A vida é igual em todo lugar, então tape o nariz e aguente. Agora não há outra saída. Toan balançou a cabeça com firmeza, se o trabalho é ruim não há por que continuar a suportar. Ela também se perguntou o que poderia vir depois. Ela acenou e saiu com elegância. Ainda era o 10º dia do jogo. E eu murmurou, com a saída de Toan será que todo o serviço da loja fica para nós duas? As duas se olharam e tremeram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Kintachi estava à beira da loucura. Não imaginou que sua operação o faria um mito e sim o colocaria à beira de ser eliminado. Os suprimentos comprados com dinheiro emprestado quase se esgotaram em poucos dias. Pensou com dor que teria sido melhor esperar a passagem em silêncio, então por que cavou a própria cova? Mas já era tarde para lamentar. Ao sair da padaria, um supercarro parou na porta. O vidro baixou. Chengdu estava no banco de trás, sorriu e chamou, entre. Toan. Ela não entendeu o que ele fazia. Aproximou-se com expressão neutra e perguntou, o carro é seu? Alugado. Respondeu ele sem pensar. Por que alugar à toa? Está com dinheiro queimando na mão. Toa não acreditou. Chengdu sorriu de leve. Ganhei dinheiro, então posso gastar, entre logo. Toa ainda achou estranho, mas sabia que o parceiro tinha pulso firme, então conteve as dúvidas e entrou. Havia uma divisória de cristal à frente, o motorista seguia tranquilo e os dois conversavam atrás. Toan perguntou primeiro, de onde veio o dinheiro? Chengdu soprou duas palavras, apostas.
Toan. Ela recordou de súbito que na masmorra do cassino seu parceiro tinha mostrado grande habilidade. Ele continuou: custou juntar o capital e apostar toma menos tempo para fazer caixa. Hoje enfim tenho um pouco de dinheiro livre. Quanto? Perguntou Toan. 200 mil. Respondeu sem hesitar. Ao ouvir 200 mil, Toan ficou sem fala. Se apenas vivessem mais 10 dias, essa soma não se esgotaria. Aliás, o armazém pessoal já está abarrotado. Ele sorriu orgulhoso como vencedor da vida. Toan riu porque a primeira coisa após enriquecer foi encher o estoque, o que soava familiar. Quando começou a apostar? Ela perguntou. No 7º dia. Por que não me contou? Você não aposta, então não precisava preocupá-la. Melhor anunciar a boa nova quando o dinheiro estivesse feito. Ela concordou, embora a surpresa fosse tão brusca que quase a derrubou. Planejava trabalhar e poupar para erguer a vida, mas o parceiro disse que a casa deles parecia ter um truque que gera dinheiro sem limite. Primeiro compraremos roupas para você, depois cinema, jantar e por fim hotel, assim não dormimos mais no parque. Ele planejou o dia com calma. Toan piscou e pensou que aquilo era um encontro. No shopping havia poucos clientes e alguns vendedores. Chung-do a levou às compras. Depois de provar, ela hesitou entre um vestido curto floral e um longo preto. Ela riu de si mesma. Com medo de lotação, eles escolheram a sala premium do cinema. Mas ao entrar viram que não havia mais ninguém. Você reservou a sala inteira? Perguntou ela. Pensei nisso, mas não foi preciso. Ele respondeu com franqueza. Então por quê? No meio da frase ela entendeu. Com dívidas o povo escolheria a sala comum e não a premium. Só eles compraram os ingressos premium, então virou uma reserva disfarçada. Ser rico é muito bom, murmurou Toan. Chung-do sorriu. A chamada crise econômica é no fundo o apocalipse dos pobres. Um olhar mostrou o restaurante quase vazio e o negócio fraco. O quarto do hotel era limpo, arrumado, elegante e muito silencioso. Sentada na cama macia, Toan sentiu-se como esposa que após a penúria agora desfruta com o marido que enriqueceu de repente. Também parecia uma lua de mel de recém-casados. Acariciando as roupas novas, tudo lhe pareceu irreal. Parecia um sonho e ao acordar teria de voltar a lutar para sobreviver. Não é à toa que as estudantes querem virar Cinderela. Ela sacudiu a cabeça, afastou os devaneios e dormiu em paz. No escritório uma baixa pressão cercava Lin-ak. Os subordinados o evitavam e não cruzavam olhares. Uma masmorra de sobrevivência virara lua de mel e quem chegasse perto sairia zarado. O cassino existia e fora adicionado de propósito para apimentar o jogo. Imagine um jogador no fim do poço com crédito zerado entrando num cassino luxuoso para uma aposta, só que cena excitante. Se vencer dá a volta por cima, se perder cai para sempre, céu e inferno num piscar de olhos. Lin-ak respirou fundo e disse a si mesmo, isso não é bug de design, é apenas um jogador fora da curva. Chung-do foi campeão do primeiro torneio de sobrevivência, então não dá para medir o povo por ele. De 20 testadores, só ele trata o cassino como caixa eletrônico, por isso é uma exceção. Sinto que em qualquer masmorra ele enche o armazém pessoal, é uma missão impossível que ninguém consegue deter. Além disso, até ele precisou acumular fundos iniciais honestamente antes, dormiu alguns dias no parque e sofreu bastante antes de juntar capital para apostar. Com esse raciocínio ele enfim acalmou. No 11º dia Toan dormiu muito bem e só levantou por volta de 8 horas. Lembrando do buffet do hotel, ela se apressou. No restaurante viu Chung-do comendo sozinho. Ela pegou um prato pequeno e sentou-se à frente. Você se demitiu? Perguntou ele. Ontem ele ganhará bastante e ia dizer para ela parar de trabalhar, mas quando chegou ela já saía da padaria. Ele só a chamou para o carro e esqueceu de perguntar o motivo até agora. O patrão só inventava planos pouco confiáveis, então ficar era inútil. Disse ela. Ele sorveu o chá e falou calmo, a crise chegou e a gente enlouquecendo por toda a parte.
Nós só precisamos passar com segurança. M. Kabuki, Respondeu ela com frieza. Às 9 horas em ponto a voz do sistema soou, o desejo de consumo caiu, o poder de compra despencou, muitas lojas operam no vermelho, cortes salariais e desemprego em grande escala. Onda de cortes e onda de demissões. Suspirou Toan. Eu planejava viver com parcimônia, poupar e usar os últimos 10 dias para ficar em hotel e evitar riscos. Sem emprego não há renda, e se não houver poupança, o que uma família vai comer e beber? À beira da fome, alguns certamente vão partir para o crime e começar a roubar. Ele acrescentou, por isso convidei você para ficar no hotel. Com seguranças na porta é bem mais seguro. Ela silenciou, mordeu um bolinho e ponderou. Se lutasse sozinha também conseguiria passar. Mas agora o parceiro abrirá a mão dourada e tinha muito dinheiro vivo, então a dificuldade caiu ao mínimo. Os dois não só poderiam ficar num hotel de alto padrão, como também comprar à vontade, e a leveza parecia férias. O dinheiro não é onipotente, mas numa masmorra de crise econômica sem dinheiro não dá. O desafio desta rodada está em aproveitar a fase inicial para ganhar o máximo. Quanto mais dinheiro, mais folgada fica a fase final. Visto assim, ter um parceiro capaz é comodíssimo. Ao vê-la calada, ele ficou inquieto. Perguntou baixo, você se incomoda porque estamos gastando meu dinheiro? Ela negou e disse serena, antes sim, agora não. Nunca gostou de tirar vantagem de estranhos, mas com alguém próximo não é preciso calcular tanto. Ao ouvir isso, ele respirou aliviado. Pensou que ao menos deveria ter a chance de sustentá-la. Nota da autora. Chung-do perguntou com solenidade, você me ama? Todos os dias ele teme que uma bandeira perfeita demais seja puxada. Capítulo 125, Aperto da oferta monetária 6. Kim Tash virou à noite e escolheu um remendo desesperado, sacaria dinheiro no cartão para pagar a dívida diária e depois pensaria. Ao amanhecer saiu com o cartão. No início do jogo havia NPCs de saque em cada esquina. Agora que precisava não achava o alvo. Após meia hora no shopping finalmente o encontrou. Aproximou-se e disse, preciso de adiantamento em dinheiro no cartão. O homem negou com pena, você chegou tarde, amigo. Por quê? O coração apertou. Ele deu de ombros, os bancos estão fiscalizando, saques proibidos, se viesse um dia antes eu ajudava. Era beco sem saída. Kim Tash percebeu o perigo. Na vida real, mesmo em crise, o cartão ainda permite adiantamento. Tapar buraco não é bom, mas resolve emergência. Só que isto é um jogo. Se não mentir, então após o 10º dia o saque é regra rígida. Pensando nisso, seu rosto escureceu e sentiu-se acuado. Ele respirou fundo e perguntou, sem saque ainda posso passar compras? O outro mostrou expressão estranha. Se deve, paga, o céu não despeja ouro grátis para gastar. Se houvesse saída ele não beberia veneno por sede. Estava encurralado. O homem se recompôs e respondeu com esforço, pode passar compras. Ao ouvir isso ele soltou a gola e correu à farmácia, pois o estoque de remédios acabou e sem comprar mais a resistência cairia a zero em 4 horas. Pagou remédios de valor 2.000 boi e enfim aliviou. Logo franziu o senho de novo. A dívida em chave e trabalho assalariado não bastava. Após o café da manhã, Chung-do perguntou, o que fará depois? Com dinheiro no bolso tudo parece fácil. Toan disse, pensei em comprar batons no atacado para vender na calçada, agora acho imprudente. Em crise existe o efeito batom. Quando a economia emperra, as vendas de batom sobem. A renda cai, mas as pessoas ainda querem gastar e escolhem itens baratos. O peso do cotidiano leva a buscar alívio de tempos em tempos. Assim cinemas e parques lotam em recessão. Mas isto é um jogo e o sistema pode pular para a fase tardia em que o povo mal come. Aí batom talvez nem venda. Além disso, a colega guarda soma grande e não precisamos arriscar. Vamos ao mercado e depois ao cassino, sugeriu Chung-do. Toa olhou. Você não disse que o armazém está cheio, ainda cabe algo? Chung-do disse, no fim da crise os preços desabam. Toan ficou em silêncio.
Pensou que na próxima rodada, mesmo se outros usarem o avatar Chengdu, deve trocar de conta. Com armazém lotado não há teste, é atropelar a masmorra. Ela sentiu. Vamos passear. Zantin bebeu água mineral com ansiedade entre as sobrancelhas. Foi demitida da padaria há 3 dias e segue sem emprego. No começo estava confiante e xingou o dono por não saber avaliar. Demitida, ela trocaria para trabalho melhor e jamais aceitaria diária abaixo de 150 boy. Um dia depois, o custo de comer, morar, dormir mais o pagamento diário de 120 boy lixou seu orgulho. Considerou que um salário um pouco menor serviria contanto que trabalhasse. Suas economias eram poucas, apenas 800 boy, não durariam. Mesmo baixando a exigência, não achou vaga. Muitas padarias disseram que não contratavam. Por fim, achou uma com falta de gente. Mas queriam apenas aprendiz barato a 60 boy por dia com hora extra e obediência. A vista escureceu, não queria aceitar, mas não havia saída. As lojas visitadas repetiam que o movimento estava ruim, não iriam contratar e até cortariam quadro. Sem alternativa, ela aceitou o posto de aprendiz para ao menos ter trabalho. Ainda assim, seu coração doeu. 60 boy por dia mal cobra o básico e nada sobra. O pagamento diário da dívida sairia das economias. E as economias são curtas, quando acabarem ela ainda deve. O arrependimento subiu do fundo da alma. Se não tivesse esbanjado antes, teria reserva para quitar de uma vez e ficar tranquila. Mas já foi. Ela gastou quando ganhava alto e agora, sem ativos, sua resiliência é fraca. Qualquer imprevisto vira aperto. Quanto mais pensava, mais ansiosa ficava, até curvar os ombros. Na mansão, o mais rico da cidadezinha, Zanvin, revisava relatórios. MK Books. O assistente Shu informou sem expressão que as vendas diárias caíram de 40% a 70% e o lucro despencou. 2 lojas já deram prejuízo. O quadro é ruim. Após pensar, ele decidiu: fechem as que dão prejuízo, nas demais cortem 70% da produção e aparar todos os custos desnecessários. O assistente entendeu. Certo. Zanvin disse: agora o principal é sobreviver. O assistente lembrou que terras, casas e ações seguem caindo e o patrimônio diminui. Zanvin pouco ligou: é temporário. Passado o inverno econômico, os valores voltam. Vigie o mercado e compre bons ativos baratos assim que surgirem. Depois de ordenar, ele sorriu confiante e murmurou: ao passar o inverno ficarei ainda mais rico. Estocar caixa para comprar no fundo é o luxo de quem tem dinheiro. Ao ouvir sobre cortes e demissões, Toa já pressentia o pior. Ao sair do hotel de luxo, viu que era pior. Muitos não pagavam aluguel e iam para a rua. Em horário comercial desfilavam rostos aflitos sem emprego novo. As lojas estavam vazias e após 20 ou 30 minutos entravam 1 ou 2 clientes que saíam sem comprar. Alguns começaram a vender objetos valiosos para obter dinheiro e comprar comida e água. Chengdu perguntou preços e balançou a cabeça: ainda estão altos. Isso não surpreendeu. Vamos ao cassino? Ela perguntou. Chegou a pensar que se o cassino falir será por azar de Chengdu. Quando iam sair, um motociclista mascarado arrancou uma bolsa e fugiu. A jovem desabou chorando: a bolsa é de grife, ia penhorá-la por dinheiro. Por que me roubam? Quando a sobrevivência é ameaçada, a moral apodrece e a ordem cai depressa. O medo cutucou Toa e ela ficou alerta. Chengdu segurou a mão da parceira e declarou: sozinha é fácil ser seguida. Ela pensou que quem segui-los é que teria azar, mas não afastou a mão. No escritório do grupo Kanjian, o ar estava pesadíssimo. O pessoal digitava de cabeça baixa, fingindo diligência. Lin Yak manteve rosto inexpressivo e cansado. Acostumado aos lances divinos dos 2 primeiros, ele pensava em ignorar o resto. Não esperava que os 20 testadores fossem todos fortes. Uns negociaram bem e quitaram dívida do cartão, outros nem usaram cartão e buscaram outras vias, outros quebraram o tabuleiro com violência. Ele perguntou: é o Quintas, aquele que errou a leitura inicial e se endividou por estocar, certo? Sim, sussurrou o funcionário. Ao saber do bloqueio, ele passou 2.000 boy em remédios, 1.000 em básicos e 1.000 em ferramentas. Depois invadiu a mansão e amarrou o NPC Zanvin,
o mais rico. Com comida, água, utilidades e remédios no inventário, ele pode resistir na mansão até concluir. O NPC mais rico tinha 100 milhões e foi sequestrado por dívida de 10 mil boy, realmente trágico. Lin Yak silenciou e disse, se não me engano a mansão tem 10 seguranças? Tem, respondeu o funcionário, mas nem 10 bastaram pois o jogador arrombou. Ao fim do teste adicionem mais 10 seguranças para esse NPC, ordenou Lin Yak. Ele suspirou, deixem como está. Sequestrar o rico sempre foi rota válida. Só não esperava que um solo conseguisse. Se consegue entrar à força numa casa privada, conta como passar. Capítulo 126, Dinheiro apertado 7. No caminho de casa, Shen Tong vagou como uma alma perdida sem rumo. Num instante sua mente congelou, os pensamentos ficaram em branco, e ele não soube o que fazer. Por muito tempo palavras como cortes salariais, demissões e lojas fechadas soaram como tambores. Ele trabalhava havia 5 anos numa fábrica de roupas, e os benefícios eram decentes. Havia pouco fora promovido a gerente de departamento. No auge do embalo, o patrão anunciou uma retirada no topo e fechou a fábrica pelo mercado em queda e estoque encalhado. Ao ouvir, Shen Tongquan não acreditou nos próprios ouvidos. Receberam uma compensação, jantaram a despedida e então cada um seguiu seu caminho. Ele ainda lembrava o banquete em que o patrão bêbado murmurou, eu realmente não tenho saída. A fábrica perde dinheiro todo dia, quanto mais seguramos mais nos esgotamos. Quando eu era solteiro, arcava sozinho. Agora tenho esposa e filho, preciso pensar na família. Depois de fechar, vivendo com frugalidade ao menos não passaremos fome. Já estou velho, só quero uma vida estável. Quanto mais recordava, mais amargura e ansiedade sentia. O patrão salvou a si mesmo, mas o que fariam os desempregados como eles? Ele acreditava num futuro amplo e acabará de colocar todas as economias na entrada de um carro novo. Agora a dívida seguia e a renda sumira. Pior, o carro perdeu 30% assim que saiu à rua. Mesmo vendendo já, mal cobriria a compra, e a poupança virou pó. Como os tempos ficaram assim? Shen Tongquan suspirou fundo, a voz cheia de impotência. Só quando a desgraça cai em você entende que é comum e não escapa da enxurrada da história. No hospital irrompeu um pranto. Doutor, por favor salve esta criança. O médico, com a manga agarrada, ficou sem jeito. Os remédios têm preço fixo. Se você não pode pagar eu não tenho como ajudar. Na verdade não são poucos os doentes pobres demais para o tratamento. Eles choram ao céu, não querem esperar a morte, mas no fim aceitam os fatos. Dizem que o grande médico é compassivo, e os médicos querem ajudar. Mas tem pais acima e filhos abaixo, e o dinheiro também aperta. Além disso, se salva um, consegue salvar todos. No fim ele endurece o coração e finge não ver. Sabendo que não virá ajuda, o homem solta as mãos em desespero. O médico sai depressa e se afasta. Hoje ser médico também ficou perigoso. Ontem um paciente que não podia pagar, após rogar em vão, pegou uma faca e matou alguém. Médicos também são gente, com idosos e crianças em casa. Se o paciente não compra remédio, de onde o médico tira? A casa dele não é mina para distribuir fármacos. No fundo o paciente sabe que não vai se curar e descarrega a raiva nos outros. O choro ficou mais áspero, assustando uma menininha de uns 6 ou 7 anos que se escondeu atrás da mãe. A jovem a acalmou com doçura. Querida, febre precisa de injeção para sarar de vez. Mas tratar custa muito dinheiro. A menina fez biquinho como uma vovozinha, com cara preocupada. A mãe alisou a bochecha rechonchuda e sorriu. Não tema, a mamãe tem dinheiro. Ela disse, embora a amargura lhe subisse ao peito. O marido morrera cedo, e a casa tinha só mãe e filha. Para criar bem a menina, negou-se mimos e guardou cada moeda. Amigos e colegas aconselharam que se tratasse melhor. As contas fechavam e o resto podia gastar com calma, mas ela insistia em recusar. Pensou que havia apenas um provedor, e se viessem doença ou acidente, haveria dinheiro suficiente.
Por isso apertou cada gasto e poupou tudo. Ao ver gente sem dinheiro para se tratar no hospital, agradeceu por ter economizado sempre. A vida diária era dura e ela não podia comprar à vontade, mas na hora crítica a poupança pode salvar uma vida. Com o tempo as finanças afundaram e aumentaram os que não aguentavam. As pessoas venderam objetos valiosos por dinheiro para comer. Montaram mercados espontâneos e os pregões não paravam. Mochila de couro de crocodilo, 9 décimos nova, venha ver. Lenços de seda e casacos de zibelina, baratinhos, por aqui. 5 peças de ouro intactas, trocam-se por dinheiro. Ela ergueu uma joia e examinou, depois perguntou, por que não vender a ourivesaria? As lojas não aceitam, dizem que não é da fonte delas e não compram. Outros disseram sem rodeios, ouro não se come nem se veste, para que serve? Guardar como valor para depois, desculpe, todos aqui são pobres, agora cada segundo é luta, não há paciência para o depois. Quis vender aos ricos, mas não havia caminho. Sem saída, veio ao mercado tentar a sorte. Quanto? Zonguiu e perguntou primeiro, pronto para pagar. Dias atrás o preço rondava 300 boi por grama, mas muda a cada dia e agora eram 250 boi. A vendedora pretendia pedir 220 boi por grama, mas na última hora mudou, não peço muito, 200 boi por grama serve. Poucos tinham ofertado, e ao enfim achar comprador não quis perder a chance, então baixou para vender rápido. Se guardasse, quem saberia se cairia abaixo de 200 boi. Tongan sorriu e disse decidida, levo as 5 peças. Já conferira que eram 24 quilates. Assim que falou, zonguiu e pagou. Obrigada, muito obrigada. Enfim o ouro foi vendido, e a vendedora sorriu feliz. Pensou aliviada que finalmente compraria arroz para fazer mingau. O preço caiu 1/3 em relação a antes, é hora de garimpar barganhas. Disse contente Tongan. Zonguiu e sorriu, vamos, seguimos olhando. Compraram à vontade, priorizando itens fáceis de virar dinheiro. Quanto mais barato hoje, maior o ganho quando o mercado voltar. Sem esperar, cruzaram com um conhecido, outro funcionário de teste comprando ali. Trocaram olhares e se afastaram com entendimento. Se duas partes mostrassem interesse, o vendedor subiria o preço. Melhor que cada um compre o seu sem atrapalhar. Zonguiu e murmurou, para ser funcionário de teste, precisa ter alguma capacidade. Faz sentido, pois pelo temperamento calmo ela não arriscou 5 dias atrás e preferiu trabalhar. Tirando uns pães de pagamento, não se lançou ao perigo. Quem ousa o risco acumula capital rápido, porque em todo lugar vale que risco maior traz retorno maior. De súbito Tongan sussurrou, enquanto ele pechincha, vamos sair já. Aqueles olhos eram sombrios, claramente tramavam roubo. Mas havia 2 presas gordas. Se saíssem agora, eles hesitariam entre persegui-los ou ir no comprador solitário. Ela não era ingênua a ponto de crer que os ladrões ficariam olhando, mas como jogadora de nível baixo, livrar-se de alguns perseguidores ajudava. Os olhos de Zonguiu brilharam e ele entendeu. Assentiu, o que precisamos já está quase, vamos. Escapuliram em silêncio. Um sujeito esperto viu as presas fugirem e avisou o chefe. O líder mandou 3 seguirem e ficou com 4, cravando os olhos no comprador solitário. Frente a um par, o alvo único era mais fácil. Perto do mercado, a expressão de Zonguiu mudou e ele murmurou, eles estão se aproximando. Milímetro. Respondeu baixo Tongan, com a mão direita no bolso pronta para agir. Um grandalhão investiu e desceu a lâmina. Eles se separaram para desviar. 2 cercaram Zonguiu e um, com um riso maligno, foi para cima de Tongan. Não sorria assim, assusta. Advertiu leve Tongan, ainda serena. Fingiu estar atônita e não se moveu. Quando ele chegou o bastante, deu um passo longo, tirou um bastão de choque do bolso e encostou no pescoço dele. O estalo da corrente soou alto. O riso congelou, os olhos perderam o foco e o corpo inteiro formigou. Tongan observou em silêncio,
o canto dos lábios erguido. O bastão era de segunda mão, comprado por Zhong-Gui, ainda com 8 décimos de novo. Ao usá-lo pela primeira vez, ela achou o efeito excelente. No calabouço de dinheiro apertado, dinheiro é tudo. Os dedos do homem tremeram como se fosse levantar. Tongan não hesitou e descarregou de novo. Ele desabou inconsciente. Nessa hora Zhong-Gui já tinha derrubado os outros dois com um bastão dobrável. Reuniram-se e saíram sem demora. Só ao alcançar o quarto simples do hotel respiraram aliviados. Zhong-Gui ia falar quando um olhar o fez franzir o senho. Seguindo o olhar, Tongan também franziu. Reviraram o seu quarto, não foi. A porta do armário ficava entreaberta. Com os lábios fechados ele afirmou, com certeza me cheiram, eu sempre fecho. Conferiu as coisas e contou a perda. Depois concluiu, sumiu um relógio de luxo e 3 mudas. Eles se olharam e o silêncio pesou. Na verdade o valioso estava no depósito de mão, e no quarto havia só roupas baratas, então o prejuízo foi pequeno. Mas acharam que era área segura e mesmo assim foram roubados, e a sensação foi péssima. Quem garante que da próxima não seria um assalto direto? Por isso Tongan queimou neurônios e pensou rápido. Na vida real haveria muitas saídas. Mas isto é um jogo, um segurança pode trair, um prédio de luxo pode ser cercado por refugiados, e sair do país não é opção. Ela pesou planos e os riscou, e por fim disse sem opção, se não, copiamos o calabouço de inflação maligna e achamos um esconderijo. Zhong-Gui concordou, pensei o mesmo. Nesta fase, ficar longe da multidão também significa ficar longe do perigo. Capítulo 127, Aperto monetário 8º. O poder de compra caiu sem parar, as margens das lojas encolheram, os donos cortaram salários e pessoal para evitar prejuízo, e o ciclo vicioso piorou. Vagabundos se multiplicaram nas ruas, as pessoas ergueram abrigos com tábuas, chapas velhas, lonas e até papel de embrulho. Alguns até comiam e dormiam na calçada, cobrindo-se com jornais. Houve assaltos e furtos às vezes, mas as ruas estavam cheias de pobres, então mesmo com esforço quase nada se conseguia. As lojas ainda abertas tinham vigilância rígida, e ladrão pego apanhava sem dó. Os bolos amanhecidos já não eram jogados fora. Mesmo de um dia para o outro, se fossem baratos, logo havia filas para comprar. Para sobreviver, o povo passou a comer raízes e dente de leão. Quando acabou, cavaram alface selvagem, e no fim nem pouparam a grama destinada ao gado. De vez em quando uma loja contratava, alguém passava a noite na porta, outros cruzavam a pé a cidade inteira para chegar à entrevista. Uma vaga só atraía centenas de concorrentes. Ao mesmo tempo, para estabilizar preços, os donos reduziram a produção e destruíram grandes lotes de produtos tidos como excedentes. Aberto esse precedente, o povo passou a esperar doações e parou de tirar dinheiro do bolso. Logo cadáveres ficaram espalhados, e mortos de fome surgiram por toda parte. Chengdu alugou um quarto no 3º andar de um prédio para se esconder. Ao ver a rua desolada, suspirou de leve, seja inflação maligna ou aperto monetário excessivo, quem sofre é o povo. Quando a economia falha, a reação em cadeia vem fácil. Nesse instante soou a voz mecânica do sistema, no 16º dia do jogo, fome e pobreza tiram a razão das pessoas, a ordem sai do controle. Tuan fez um biquinho, aborrecida, no mundo real, mesmo que a crise econômica mate muita gente de fome, a segurança pública é melhor. Chengdu demonstrou compreensão, no fim, é um jogo. Se o dinheiro resolvesse tudo e os últimos dias não fossem duros, que jogo de sobrevivência seria? À noite a cidade inteira explodiu em saques, supermercados, restaurantes, farmácias, lojas de conveniência e padarias foram varridos. Tuan lembrou a masmorra de inflação maligna. Se a memória não falha, ocorreu algo parecido. Ela se inquietou, por que desenhar uma masmorra similar com dificuldade um pouco menor? Chengdu supus, talvez o grupo Kanjian planeje um segundo torneio de sobrevivência. Tuan achou a ideia plausível.
Moradores no desespero se agruparam, vasculharam prédios e invadiram casas. Já os jogadores tinham que sobreviver 5 dias no caos. Os testadores, calejados e já treinados numa masmorra parecida, mantiveram a calma e lidaram com tudo. Ao fim do 20º dia todos passaram, e os sortudos ficaram até o final. As cápsulas abriram devagar, e LYAK sentiu, bom trabalho, recolhi dados bem interessantes. Vão organizar um segundo torneio de sobrevivência? Confirmou Chung-do. LYAK admitiu sem rodeios, sim, essa decisão já foi tomada. A inscrição custa 100 por pessoa. As fases finais terão dificuldade extrema para selecionar talentos de elite. Além disso, os 3 primeiros ganham grandes prêmios em dinheiro, e os 10 primeiros podem receber convite do grupo para virar testadores. Só então Chung-do percebeu que tudo estava armado. Raposa velha, que astúcia, volta após volta. Resmungou. Sem um tostão, Tuan entregou o cartão de personagem e perguntou, quando será o próximo teste? LYAK sorriu, o progresso nas masmorras de sobrevivência está um pouco lento, mas em pouco tempo outro jogo vai precisar de testes. O grupo Kanjian tratava bem as pessoas, após cada teste concedia férias longas e generosas. Entediada, Tuan entrou na internet para ver filmes e às vezes dar uma olhada em vídeos do site. Hong significa ficar famoso. A série de sobrevivência passou de 100 milhões de visualizações com facilidade, e com o empurrão do grupo os números dispararam. Abaixo havia incontáveis elogios. Amo esses vídeos de sobrevivência, já revi 5 vezes. Ah, isso é fofo demais, estocar suprimentos como um hamster, veria 100 vezes. Enquanto há vida, há estoque, por essa diligência apoio com a minha conta principal. Aguardando o segundo torneio de sobrevivência sem fim mais um, dinheiro pronto, só falta o vídeo dos grandões. Assim o jogo de sobrevivência sem fim explodiu em fama. Um toque de chamada cortou seus pensamentos. Tuan atendeu e perguntou, alô, quem fala? A voz do outro lado repreendeu, se eu não te ligo, você não pretende me ligar, né? Era Chung-do. Só Deus sabe que ele conseguiu o número com LYAK. Ao sair do jogo, alguém parecia ter sumido. Tuan piscou inocente, acabamos de terminar o teste, quis te dar uns dias para descansar bem. Não precisa. Retrucou Chung-do. Achava que passear e ver filme com a namorada, com um encontrozinho, levantaria o ânimo e a vitalidade. No jogo eram íntimos, fora da masmorra ela fazia a desentendida. Kabukis. Ah, mulheres! Seu ressentimento quase ganhou forma. Tuan caiu na risada. Pigarreou e perguntou séria, jantamos juntos hoje, arrumamos um tempo para um encontro, quer tentar namorar comigo? Depois de longo silêncio, Chung-do disse tímido, acho a sua proposta boa. Então, quer aceitar tudo? O sorriso dançou nos lábios de Tuan. Milímetro. Respondeu baixo, com a boca se curvando. Perto da empresa tem um bom restaurante, hoje às 7 da noite, nos vemos no portão da firma. Convidou feliz. Chung-do aceitou radiante. Fitou o celular por bom tempo antes de notar que tinha sido levado no embalo. Férias encerradas, Chung-do voltou ao trabalho leve como nuvem, cada passo parecia flutuar. Mas pensando bem algo não batia, esse rapaz já tratou dinheiro como trapo, se não fosse porque Tuan saiu, por que se curvaria tão fácil ao dinheiro? LYAK se espantou, entendi, então não é a Tuan. Após uma pausa, fez cara de quem percebeu, como é, decidiram tornar público o namoro afinal. Chung-do queria compartilhar a alegria com o mundo. Porém, para todos, ele e Tuan já eram um par faz tempo. Por um instante seus sentimentos se embolaram. Ao lado, LYAK ainda murmurava, os vídeos de vocês sempre foram promovidos como casal de jogadores, na empresa inteira e entre quem viu já se sabe que namoram. Para falar a verdade, os sinais eram claríssimos. Torná-lo público é ótimo, podem namorar à vontade,
E fica tranquilo, a empresa não proíbe romance no trabalho, ainda mais sendo testadores. Chung-do lançou um olhar, sem palavras, e saiu apressado. Ficou tímido, Sem notar a antipatia, Lyak achou que ele estava envergonhado. No escritório os testadores se reuniram. Lyak explicou, a empresa planeja lançar um jogo online de realidade virtual de fuga e abate. Ao entrar, a classe é aleatória, e vocês começam de mãos vazias. É preciso vasculhar por armas, comida e água. O atributo de limpeza foi removido, os avatares só têm saciedade e vigor, e saciedade baixa aplica penalidades. Armas diferentes causam danos diferentes, acertar ponto fraco pode critar, às vezes em dobro, às vezes em triplo ou mais. Ao todo serão 100 jogadores divididos em campos branco e negro, aliados podem sofrer fogo amigo, isto é, tiro ruim pode matar colega, e quando um campo for varrido, vencem os sobreviventes. No momento temos 20 testadores, então será 10 contra 10 num mapa pequeno. O grupo assentiu. Ele pensava em sortear como antes, mas ao olhar para Chung-do, Lyak parou, vai que caísse contra a namorada e virasse o jogo. Mudou de ideia e dividiu os 20 em 2 times por conta própria. Depois os do mesmo campo pegaram cartões, entraram nas cápsulas e aguardaram o início. Ao abrir os olhos, Tuan se viu numa rua de uma pequena cidade esquecida. Ela foi ler os atributos. Logo surgiu um painel translúcido com as palavras. Nome, Tuan. Saciedade, 100 de 100. Vigor, 100 de 100. Classe, médica de combate. Tuan. Pensou que, ao usar remédios, poderia obter efeitos extra. Para evitar emboscada, parou de ruminar e entrou de imediato na casa mais próxima para se esconder. Capítulo 128, História paralela de tiroteios, Ato 1. A casinha tinha móveis simples e uma escada no canto que levava ao sótão. Depois de pensar um pouco, Tuan subiu para inspecionar. O sótão estava abarrotado de bugigangas, de caixas plásticas e um esfregão a uma estante metálica, uma escada, panos, uma bolsa, 2 garrafas de água lacradas e alguns frascos vazios, tudo desordenado. Ela vestiu a bolsa, guardou as bebidas, testou o movimento no lugar e sorriu ao ver que quase não atrapalhava. Concluiu que os suprimentos estavam espalhados sem avisos, então os jogadores precisavam vasculhar por conta própria, e com isso revistou tudo com ânimo. Ao afastar a estante descobriu um baú de madeira encravado num canto triangular entre parede e prateleira, um ponto que um olhar apressado perderia e só uma varredura completa revelaria. Levantou a tampa esperando suprimentos ou uma arma. Cada acerto da arma encontrada podia causar 40 de dano nos inimigos, com um carregador e sem munições, uma capacidade enorme. Seu coração apertou ao perceber que quem achasse isso no início teria vantagem absoluta. A M249 dava 40 por tiro, e como disse Lyak, atingir pontos fracos podia critar em dobro ou triplo, ou seja, um tiro certeiro podia apagar uma vida. Ela respirou fundo e ficou alerta, pois um descuido significava eliminação. Terminada a busca no sótão, virou para sair. Amaciou os passos e se aproximou, logo vendo uma figura com a etiqueta vermelha jogador do lado branco sobre uma barra de vida cheia. Ergueu a M249, mirou e apertou o gatilho. A bala perfurou a testa, o alvo virou luz branca e não pôde reviver. Ao mesmo tempo a sobreposição atualizou, lado, preto, os nossos 10, inimigos 9. Ela havia treinado bastante em partidas de sobrevivência, então sua pontaria era firme, e para garantir o acerto encadeou disparos, condenando o marcado. Após a baixa saiu da cabana de madeira imediatamente, pois o estrondo atrairia outros armados e ali não era seguro. Em menos de 2 minutos chegaram 2 do lado branco, um com pistola e outro com fuzil de assalto, com ar ameaçador, e dividiram a casa para vasculhar, coordenando-se com vigilância constante. Logo um meneou a cabeça, corri quando ouvi o tiro, mas a distância atrasou. Vamos, disse o outro, porém ao cruzar a porta um pum acertou seu peito. Há um atirador, gritou ao ver a vida cair de cheia para 27.
Outro pum soou. O parceiro segurou e tomou um tiro no braço, ficando com cerca de 1/3, embora dividir o dano os tenha mantido de pé. Apegados à cobertura planejaram rápido. Em frente à cabana há uma clínica de 3 andares. O Franco está no terceiro. O disparo atrairá outros. Seguremos até a chegada do reforço e contra-ataquemos. Eles têm a vantagem do terreno e nos pegam de surpresa, e 1 contra 2 no curto não é garantido. Talvez nem precise reforço. Se não mostrarmos a cabeça ele nada fará. Por segurança irá embora. Certo, esperamos. Um vigiou a porta e o outro saqueou, achando curativos que restauram 10 de vida e ataduras que restauram 20 removem sangramento, exatamente o que precisavam. Com cerca de metade da vida voltaram a se sentir seguros. O tempo correu e quando murmurou cadê o reforço tiros soaram ao longe, sinal de combates noutros pontos, e logo o placar mostrou 9 pretos e 9 brancos. Esperaram quase 10 minutos sem ninguém chegar nem o Franco atirar de novo, então supuseram que o inimigo partirá, deixaram um cobrindo e outro tentou sair. Ao dobrar a esquina veio um disparo, meu Deus, disse com os olhos úmidos antes da eliminação, ele trocou de ninho sem avisar. O outro ficou estático, pronto para despejar rajadas e travar o Franco, mas o inimigo nunca estivera no terceiro andar da clínica. Outro pum estilhaçou o vidro e cravou na testa, o alvo caiu em luz. TSC, acabou a munição na esquina, Chung-Du balançou a cabeça e partiu, deixando 8 pretos e 7 brancos no placar. No escritório o ar ficou sepulcral até alguém sussurrar, esse ritmo de eliminação é rápido demais. Esperavam que os fracos corressem e os combates durassem, por isso haviam criado a saciedade, mas os duelos reais aceleraram as baixas e a saciedade quase não afetou o jogo. Alguém duvidou, com mais gente à frente deveria alongar e importar. Outro perguntou, precisa mesmo de saciedade, os jogadores não têm mochila pessoal, têm pouco item, ainda buscam comida, é cansativo. Talvez acelerar o consumo, a cada 10 a 30 minutos. Aí como atirar, todos correriam por comida. Melhor remover a saciedade e fazer um shooter puro, reduzindo remédios para intensificar. Discordo. O debate travou. Depois de pausar, LYAC decidiu, após o teste, remover a saciedade. Entendido, responderam, pois a pesquisa tem muitas rotas e diferentes ênfases podem gerar jogos distintos, então escolhido rumo, obedeceram e teclaram, enquanto LYAC voltou a focar nos sobreviventes. No jogo, Toan com a M249 se ocultou na sombra pronta para atirar, planejava achar um esconderijo e saquear, mas viu 2 de lados opostos duelando com punhais, trocando de posição tão rápido que cada mira arriscava fogo amigo. Ambos eram ágeis e equivalentes, e suas barras caíam em ritmos parecidos. Tiros soavam noutros pontos, prova de armas melhores nas mãos alheias, e como já estavam um compasso atrás, prolongar seria ruim, com forças parelhas e um escorregão capaz de virar o resultado, então ambos foram recuando até desfazer o combate. Ao ver a janela, Toan disparou. O tiro acertou, e ela sorriu para saudar o aliado, mas o companheiro com pouca vida também virou luz branca, mostrando que havia mais emboscados. Ela enrijeceu, e um trinado tat-tat-tat ribombou ao redor. O inimigo avistara e abriu fogo primeiro, a cadência feroz como chuva. Em desvantagem de armamento, ela recusou trocar, agachou e recuou rápido por outra rota. O placar ficou com 7 pretos e 6 brancos. Segundos depois o perseguidor chegou e não achou nada, e Quintas resmungou, quem corre sem sequer revidar, que pouca fibra. Resmungou mais um pouco, mas ainda varreu em torno por emboscadas, olhou os altos por Franco, e só então avançou, sempre escolhendo um próximo ponto e cobertura antes de cada passo, movendo-se com muita cautela. Capítulo 129, Tiroteio 2. Ela puxou algumas respirações profundas, estabilizou o fôlego e ergueu a cabeça para avaliar o entorno. Era uma catedral abandonada, com estátuas esfareladas e castiçais corroídos pela ferrugem. Como as janelas estavam fechadas, a luz não entrava e o salão parecia sombrio e opaco. Para evitar um ataque furtivo, Toan agachou para descansar no chão,
deixou que os bancos empilhados encobrissem sua silhueta enquanto inúmeros planos lhe inundavam a mente. Havia 20 jogadores ao todo e 7 já tinham sido eliminados, então a partida entrará no meio do jogo. Embora os testadores fossem calejados de guerra e tivessem vencido incontáveis masmorras, um percurso completo de tiroteio ainda era a primeira vez. Além disso, o limite de vigor do avatar era muito baixo, um descuido rendia eliminação, por isso a tensão dobrou. Pior, a fortaleza do avatar estava em 93 e quase não diminuía. Como médica de combate, os remédios dariam bônus, mas ela não achará nenhum único kit. Disse a si mesma que era fase de teste, os pressupostos eram rústicos e depois exigiriam polimento constante. Após breve descanso ela ia se levantar. Nesse instante ouviu passos ali perto. Sem dizer nada tornou a se colar ao chão. Os passos se aproximaram e ficaram mais nítidos. Ela se ocultou enquanto espiava, tentando saber se quem chegava era aliado ou inimigo. Toa levou um susto. A linha de mira ao alvo era curta e ela pensou que fora descoberta. Mas logo outra cadeira também foi atingida. Ela percebeu que o recém-chegado abria caminho a tiros para sondar se havia gente escondida na nave. Se houvesse reação grande, talvez responderia logo após o primeiro disparo. Encontrar esse tipo era aborrecido. O pior era não saber se era amigo ou rival. Com isso em mente, seus olhos escureceram enquanto pesava opções. Num piscar decidiu atacar de qualquer jeito. Se um aliado de verdade não temia fogo amigo, por que ela temeria? Pensar virou agir. Dado o mau ângulo que estragava a pontaria limpa, ela simplesmente ergueu a M249 e apertou o gatilho em rajada louca. Ela impôs fogo de supressão, depois arqueou o corpo e correu para um pilar de mármore. Mesmo sob fogo feroz, o oponente ainda ousava erguer a cabeça para contra-atacar a intervalos. Ela notou que ele não temia acertar aliados, como se jogasse solo e todos exceto ele fossem inimigos. O coração acelerou e suor frio umedeceu as palmas. Um compasso mais lento e a bala atingiria em vez do pilar. Seguiram desviando, às vezes espiando para trocar tiros, e o duelo travou. Após alguns lances ela ainda não sabia se era amigo ou inimigo, homem ou mulher, só viu uma pistola na mão direita. Arriscar ou não? Calculou que, se a M249 acertasse um ponto fraco, em teoria um tiro trocaria por uma vida. Não conhecia os atributos da pistola no jogo, mas na realidade seu dano ficava muito atrás da M249. Assim, num escambo de dano, enquanto não levasse um tiro no ponto fraco, ele morreria e ela ficaria ferida. Ela inspirou, mostrou meio corpo para fora do pilar e mirou. O inimigo surgiu para atacar. Ela não recuou e atirou direto. O projétil acertou carne, um lado gritou e o outro virou luz branca. Perfeito como no plano. Ela soltou o ar aliviada, com um corpo leve. Antes de ele sumir, ela viu com clareza que ele era do facção branca e morreu sem queixa. Com o combate encerrado, ela não se deu ao trabalho de rotacionar a posição, escorou as costas no pilar e descansou. Neste ponto a facção negra ainda tinha 7 sobreviventes e a facção branca tinha 5. Há instantes ela quase morrera sob a mira, por sorte, no momento crítico, sua agilidade a salvou do tiro letal e preservou a vida. Ainda assim, caíra em estado de quase morte, com apenas 16 de vigor. Se trombasse com um inimigo agora, morreria sem dúvida. Tucson arquejou fundo, com ansiedade fervendo por dentro. Tinha nível para ser testadora, claro que não era fraca. Mas com 20 jogadores na partida, ninguém era medíocre. Força é relativa. Nesta arena, sentiu-se um cordeiro ter o rumo ao abate. Mas a partida não acabou e ela não pretendia desistir. Se achasse curas, o avatar logo ficaria vigoroso. Com isso, buscou com mais afinco. Após alguns minutos ela parou para refletir. Pensou um pouco, mordeu o lábio e continuou a vasculhar. Disse a si mesma para tentar por 5 minutos, e se nada achasse, iria embora. 3 minutos depois achou uma chave e abriu uma gaveta privada.
Dentro havia um frasco de óleo de massagem aquecedor e um pacote de pó hemostático. O óleo, usado quando ferida, restaurava 25 de vigor e removia o estado de osso quebrado. O pó, ao usar, restaurava 25 e removia o estado de sangramento. A alegria lhe acendeu o rosto e ela ia usar de imediato. De súbito soou uma voz grave: somos da facção negra, poderia me ceder o óleo aquecedor? Tussum parou e olhou. O recém-chegado era mesmo da facção negra e era um homem alto e robusto. Portava rifle de precisão e pistola no cinto, claramente rodado. Ao ver a pequena companheira encará-lo, o homem deu de ombros: a luta foi brutal, restam-me menos de 20 de vigor, sem cura eu morro. Tussum sorriu gentil e disse: se somos companheiros, dividimos os remédios. Dito isso, inclinou-se e estendeu a mão. Mas, ao se virar de volta, seu rosto ficou inexpressivo e um brilho gélido passou nos olhos. A regra dizia que, quando a outra facção fosse varrida, os vivos venceriam. Em outras palavras, não bastava a equipe ganhar, o indivíduo também precisava sobreviver até o fim para contar vitória. Se a equipe vencia mas o jogador morria, ele ainda perdia. Pensou que, tendo achado os itens a duras penas, por que deveria ceder metade? Com ambos poderia suportar 2 tiros, mas com um só seu vigor seria baixo demais e um tiro bastaria. Por isso fingiu pegar as curas enquanto, na verdade, puxava uma pistola da manga. Em seguida girou e atirou sem hesitar. 2 tiros ecoaram. Você! Os dois arregalaram os olhos em incredulidade. Ninguém esperava que uma companheira esperta fosse igualmente implacável. Depois de pesar, ambos decidiram matar um companheiro de nome e sobreviver a sós. Infelizmente, quando 2 espertos colidem, o fim costuma ser dano mútuo. O frasco e o pacote continuaram quietos na gaveta. Os números foram atualizados e a facção negra ficou com 5 sobreviventes enquanto a branca ficou com 5. No escritório alguém assobiou em tom de pilhéria: surgiu a carnificina entre companheiros da mesma facção. E ainda por cima foi destruição mútua, final irônico. Outro emendou: a facção negra tinha vantagem numérica, mas alguns egoístas apagaram essa vantagem num piscar de olhos. Até o último minuto não se sabe o resultado, é isso que diverte. A equipe tagarelou animada. Nongu chegou a se alegrar, como se o esforço tivesse valido. Em meio ao clima festivo, Yak disse devagar: depois do teste, removam os efeitos especiais dos remédios e unifiquem como ganho plano de vigor. As risadas cessaram na hora. Alguém hesitou e perguntou: não é mudança grande demais, chefe? Nosso objetivo é tornar o jogo mais divertido, toda mudança útil vale a pena. O homem silenciou. Yak recolheu o olhar e continuou assistindo. Agora a facção negra tinha 4 sobreviventes e a facção branca tinha 3. Mais 3 jogadores foram eliminados. Após breve descanso, Toan deixou a catedral. Ela não soube dizer quando uma bala já a havia atingido. Reagiu rápido e recuou para a nave sem demora. Porém, ao recuar, um temporal de balas caiu sobre ela. Ao mesmo tempo tiros soaram. No instante crítico seus pensamentos ficaram límpidos: havia mais de um emboscado na porta, mas apenas um silenciador. Então pretendiam usar o silenciador para emboscar e abatê-la num golpe. Quando a presa percebeu algo errado e virou para fugir, trocaram o plano e aumentaram o fogo. Embora decifrasse a intenção, a saturação de ar ainda era difícil de evitar. Se fosse atingida por bala perdida, seria apenas azar. Os tiros não cessaram e a facção branca pareceu cair de novo em briga interna. Você atirou rápido demais. Ela mal saiu da nave e você já se precipitou, murmurou Kintash. Se o alvo tivesse se afastado mais da igreja, ela não teria voltado, mas agora, depende da pontaria. Deu ruim, o alvo entrou de volta na catedral. Ao ver a bala prestes a acertar, viram o alvo rolar no lugar e sumir da mira. O do silenciador ainda bancou a boca dura: como eu saberia que sua pontaria era tão ruim? Com mais uma bala você a eliminaria, não podia mirar direito antes de atirar.
Ambos achavam que tinham razão e quase discutiram. De repente outro companheiro gritou com pânico e fúria: "Ataque inimigo!" Os dois ficaram confusos no começo, tudo estava quieto, mas logo empalideceram, se atingiram o companheiro sem ouvir tiro, então o inimigo também tinha silenciador. Capítulo 130 História extra: sobrevivência no apartamento, tiroteio 3. Os jogadores do lado branco focaram em emboscar Toan, mas não sabiam que alguém os vigiava por trás. Depois de esvaziar o rifle de precisão, Chung-do encontrou 10 munições comuns. Por acaso ele encontrou um colega do mesmo lado e conseguiu um silenciador. Agora com o rifle silenciado podia eliminar um alvo com 2 tiros sem deixar rastro. Os jogadores do lado branco ficaram amargos e travados. Tinham emboscado outros antes, agora recebiam o mesmo. O poder de fogo era ainda maior. Em meio minuto 3 pessoas foram eliminadas em sequência. Então o sistema anunciou: vence o lado negro. 4 sobreviventes. Todos os jogadores da instância serão teleportados. A cápsula se abriu e Toan ficou atônita sem se recuperar. Em sua cabeça ela fora emboscada, sem vigor, sem remédio em mãos e seria eliminada em um segundo. Depois de se esconder um pouco na igreja, o sistema declarou vitória: o mundo é imprevisível. O que a deixou sem palavras foi não provar remédio até o fim. Sua classe não funcionou e as bebidas que levava nem foram usadas. Este é o jogo mais lixo que já joguei, nada se compara. Disse Toan com amargura. LYNHC manteve a calma: é uma versão semi-pronta, terá muitas revisões, por isso precisamos de testadores. Toan silenciou. Certo, teste encerrado, descansem. Quando houver novo projeto avisarei antes. Disse LYNHC com seriedade. No intervalo, Toan convidou o Chung-do ao parque de diversões. Por dentro ele comemorou, mas respondeu sereno: tudo bem. Toan já havia pesquisado e traçou um plano. Porém, ao entrar no parque viu que o plano não acompanhava a mudança. Transeuntes vinham cumprimentar, apertar mãos, tirar fotos e até pedir autógrafos. Você confundiu a pessoa. Toan ficou zonza. Não, você não é a linda Toan, eu gosto muito de você. Uma estudante de uns 17 ou 18 anos confessou com coragem, o que fez Chung-do franzir levemente. Toan ficou pasma. Primeiro achou que fosse engano, mas se fosse, por que acertou o nome? Eu amo o casal de vocês. A garota falou rápido e parecia eufórica. Vocês namoram na vida real, vão se casar depois. A menina tinha olhar afiado e futuro promissor. O rosto de Chung-do pesou. Casamento. Toan travou. Isso ia longe demais. Desculpa, talvez você tenha se enganado, eu não a conheço. Dito isso, ela puxou Chung-do e saiu. Ah, por que a mana é tão estilosa, poder de namorado no máximo. Gritos vieram atrás. O mundo ficou surreal para Toan. Vamos a um lugar calmo para conversar. Disse baixo Chung-do. Ele tomou a dianteira e a guiou pela mão. Após virar para lá e para cá, acharam um canto vazio. O medo ainda ficou em Toan. O que está acontecendo? É assustador. 1 ou 2 pessoas poderiam ser engano, mas dezenas se aproximando não era um mal-entendido. Mas por quê? Parecia que da noite para o dia muitos a conheciam. O álbum de expansão e o grupo CMG vão impulsionar a promoção. Lembrou ele. Só por ver vídeos da competição de sobrevivência ganhei tantos fãs. Toa achou difícil crer. Há muito mais fãs. Corrigiu ele. Quantos você encontrou no parque? Nem chega ao número ímpar. Toan ficou sem fala. De repente se sentiu cansada. Você não sabe que agora está muito popular? Perguntou ele. Toan respondeu sem ânimo. Eu sabia que o grupo CMG promoveria com força, mas não previ uma resposta tão grande. No fundo ela só tinha jogado bem, nada de especial. Ela abriu a boca sem saber o que dizer. Depois de uma longa pausa suspirou, calculei mal. Tudo foi premeditado. Analisou ele com calma.
À primeira vista não havia diferença entre uma centena. Entre os 50 primeiros, a jogabilidade será editada em um filme de 30 a 40 minutos, empacotada como álbum e postada no site ao vivo da CMG. Entre os 20 primeiros, o álbum do jogador ganha destaque na capa, quanto mais alto melhor a posição. Se quiserem, podem entrar no grupo CMG como testadores, trabalho leve, benefícios completos e caminho aberto. Além disso, o segundo torneio de sobrevivência está em preparação. Ao terminar o primeiro encadeiam atividades. Dá para ver que planejaram há muito. Desde o começo o grupo CMG mirou fazer o jogo infinito de sobrevivência explodir. Nós coincidimos com o momento, participamos e ficamos em primeiro. Eu entendo, mas meu humor não está bom. Pensar que talvez precise sair disfarçada como artista fez Toan suspirar. Voltamos. Embora com pena, ele não queria que ela se forçasse. Vamos ver um filme em casa. Se você não gosta de filme, formamos equipe em outro jogo de realidade virtual. Propôs ela. Qualquer coisa serve. Respondeu ele. Estando juntos, qualquer coisa é boa. Toa mudou o plano e deixou o parque. Meia quinzena depois, os testadores receberam um novo trabalho, testar a instância sobrevivência no apartamento. Como de costume, LYNHC explicou a cena. O prédio de solteiros tem 5 andares, cada andar 20 quartos, cada quarto um lar solteiro. No jogo oficial os 100 lares são jogadores. Agora é teste, então há 20 jogadores e 80 personagens não jogáveis. Uma taxa de sobrevivência abaixo de 20% conta como desafio extremo concluído e dá recompensa extra. Ou você morre quando a energia zera, ou conclui o desafio extremo. Após entrar no jogo, cada jogador recebe uma arma aleatória. Na instância, o depósito pessoal é proibido, só leva o que estiver consigo. Se entenderam as regras, escolham carta de personagem, o que sair depende da sorte. Tu SNG refletiu. Quer dizer que os testadores podem eliminar à vontade os personagens não jogáveis. O jogador que certa vez partilhou vida e morte com ela lançou um olhar de desdém. Preferia confiar nos personagens não jogáveis do que em Tu SNG. Ela fala bonito, mas na prática faz do seu jeito. Toan ficou inquieta. Os jogadores podem sair do prédio, sem depósito de onde vem comida e água. Atenção! Conforme os dias passam, a comida diminui. No segundo dia, a comida fica em 90 porções, com 100 jogadores, cada um recebe 0,9 porção. Se no dia seguinte houver 90 porções e restarem 45 jogadores, então cada um recebe 2 porções. Os itens diários seguem a mesma regra. Chung-do encadeou perguntas. Se o jogador se esconder no quarto, pode arrombar a porta à força. Se eu moro no 201 e o jogador do 202 morre e eu me mudo para o 202, no dia seguinte os suprimentos aparecem no 201 ou no 202. Se eu sair do quarto original para morar com outro, posso levar os do armário. LYNHC respondeu paciente. Pode se esconder, mas se muitos se esconderem faltará comida, então vira disputa de talentos, estoques e atributos para ver quem aguenta mais. Proibido arrombar. A menos que o dono abra ou encontrem a chave, os outros não entram. Ao mudar do 201 para o 202, os suprimentos continuam no 201. Morando junto, os itens do armário podem ser levados. Depois de um tempo, a velha dor de cabeça de Kim THCH voltou. Ele pensou que nem era preciso pensar tanto. Se cortar todos os personagens não jogáveis do prédio, decide-se tudo no primeiro dia. Comida, água e itens diários se dividem, e os remédios? Perguntou Toan. Por dentro, LYNHC resmungou. Será que estes dois vão perguntar tudo antes de entrar? Se eu explicar tudo o que sobra para explorar, onde fica o mistério? Ele fechou a cara e disse frio. Perguntas demais, enfileirem para pegar a carta, depois entrem nas cápsulas e comecem. Toan ainda queria perguntar, mas calou e entrou na fila. Logo 20 pessoas pegaram cartas e deitaram nas cápsulas. Ao abrir os olhos, Toan se viu envolta pela névoa densa familiar. Em seguida soou uma voz mecânica. Bem-vinda ao jogo infinito de sobrevivência.
Deseja ver os atributos do personagem. Toa escolheu, sim. Surgiu um painel transparente, dizia, nome Toan, nível 3 com experiência 0 de 30, classe dona de loja de pãezinhos com talento avançado e experiência 0 de 30, firmeza do estômago 300 de 300, limpeza 300 de 300, vigor 300 de 300, talento avançado, na instância cada dia há 60% de chance de receber uma refeição com uma garrafa de leite de soja e um pão de feijão vermelho, e 15% de chance de receber uma refeição luxuosa com 2 garrafas de leite de soja, um pão de feijão vermelho, um pão de carne ao molho e um pão de gergelim preto. Nota da autora, Chung-do reclamou sorrindo, depois de esperar um livro, enfim antes do fim pude ser herói salvando a Bela, nada fácil.